Tá começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos um convidado muito especial, Rodrigo. Exato, Dudu. Walter Stoiani é empresário e representante das marcas Chorus e Normal aqui no Brasil. Seja bem-vindo, Walter. Obrigado, pessoal. Obrigado, Du. Obrigado. Prazer estar com vocês aqui. Para quem não está familiarizado com a Chorus e a Normal, a gente vai contar toda essa história, né? Mas antes disso, Rodrigo, a gente precisa conhecer um pouquinho mais do Walter. Walter, como é que o esporte entrou na sua vida? Como é que você chegou para, antes de você conhecer essas duas marcas e representá-las no Brasil, como é que foi a sua vida esportiva? Cara, obrigado. Gosto dessa pergunta, porque o esporte sempre teve muito presente na minha vida. Sempre curti desde criança pequena. E assim, eu vinha fazendo esporte, joguei tênis competitivo quando era criança, depois vôlei, polo aquático por alguns anos. Assim, eu sempre tive uma divisão, né? Eu tinha a minha vida, quando era criança, a vida escolar, a vida depois de faculdade, e o esporte sempre andava do lado, né? Eram coisas mais ou menos paralelas. E aí depois me formei, comecei a trabalhar no mercado, trabalhei no mercado financeiro por bastante tempo, e assim, o esporte continuava ali, e aí eu até tinha ido para fora, morei fora bastante tempo, e chegou um momento que eu falei, não, chega, essa vida corporativa, eu estava no mercado, no banco de investimento, para mim isso não é qualidade de vida, é muito punk, é muito estresse, é um ambiente muito tóxico, né? E aí eu falei, não, eu quero empreender, eu não quero mais trabalhar no mercado, eu quero ter um negócio, e eu quero trabalhar com aquilo que eu gosto, né? E aí os dois caminhos que estavam andando em paralelo, eles se juntaram. Eu falei, não, eu vou trabalhar com esporte, então é muito mais bacana, muito mais gratificante a gente... Eu tava falando para vocês agora, né? Eu saí da Shimano Bike Fest, que é uma feira de bike, eu gosto de pedalar também, né? Fiz triatlon bastante tempo, então estar nesses eventos, encontrar essas pessoas, fazer as provas, às vezes a gente faz evento de prova, então é unir o útil ao agradável, né? Então você está trabalhando com pessoas muito legais que são da mesma vibe, que falam a mesma língua, que têm os mesmos interesses. Você aproveita para fazer as provas nos lugares que você vai e trabalha com produtos que têm a ver, né? Então foi assim que começou. Isso no começo até nem foi com a Chorus e com a Normal, foi com a Self-ID, que era a primeira marca que eu comecei. A diferença é que é uma marca própria que eu criei e desenvolvi os fornecedores, isso em 2013. E então começou essa virada aí, e aí a ideia, né, Edu e Rodrigo, é ir criando um ecossistema, é ir criando uma carteira de marcas que conversem entre si, marcas que tenham a ver com esporte, que sejam premium, que sejam de uma super qualidade, a gente faz sempre vamos dizer assim, uma seleção, né, uma escolha. Às vezes tem marcas que chegam até a gente pedindo para a gente distribuir, importar e distribuir, e a gente acha que não é uma oportunidade bacana, a gente não faz. Mas a ideia é criar esse sistema de marcas que conversem entre si, que tenham a ver, que tenham um propósito, que tenham qualidade, que agreguem valor realmente, que não seja só mais uma jogada comercial, sabe? Aquela, quero ganhar dinheiro, então vende um negócio mais ou menos meio ruim para ganhar dinheiro e tudo bem. Não é. E quando é assim, a gente não se envolve. Falei muito. Resposta longa para uma pergunta. Tranquilo, não, é isso aí, é um bate-papo. O Walter, ele desfruta do mesmo prazer que a gente, né, Dudu? Falar de esporte é sempre muito bom, e falar de produtos que trazem junto consigo um hábito que faz bem para a qualidade de vida das pessoas é muito gratificante, né? Então você conversar com pessoas que de repente assim, comprei um tênis porque vocês falaram, comprei um relógio porque vocês falaram, né? Você acaba engajando numa conversa que é uma conversa super positiva e contagiante, né?
né? As pessoas vão compartilhando as experiências que elas vão tendo. Então, nesse caso, assim, é muito legal, assim, né? Poder dar esse salto, nem todo mundo tem essa oportunidade, né? De ir trabalhar com algo que gosta. A gente adora o que a gente gosta de fazer, o Walter, pelo visto, também ama. Então, assim, é muito gratificante. Assim, a palavra é essa, não é só a grana, mas também é qualidade de vida e é poder estar em contato com pessoas que gostam tanto, que amam tanto o esporte quanto a gente. Exatamente. E você falou, não é só a grana, às vezes é até menos grana. Hoje, né, ser empreendedor no Brasil, essa confusão que é, essa dificuldade que é, com todos os entraves e as dificuldades, a gente ganha menos grana do que ser executivo. Você achou que ia ser mais fácil a sua vida de empreendedor, né? São outros problemas, na verdade, né? Com certeza. A gente já pode falar um pouquinho depois dos problemas do importador, do distribuidor aqui no Brasil. Rodrigo, vamos começar falando da Norma. Você conhece a marca, Rodrigo? Pois é uma marca recente, né? Me foi apresentada há pouco tempo, mas é uma marca com uma história muito legal e que tem envolvimento com talvez o maior atleta do mundo das trilhas de todos os tempos, Kilian Jornet. Que história é essa, o Walter? É isso mesmo. Bom, o Kilian, ele é uma figura muito bem conhecida, até um ídolo para o pessoal que é hardcore, assim, de montanha, né, do alpinismo, de corrida de trilha, do esqui. Então é um cara que fez, assim, coisas impressionantes, que a gente olha, assim, e mesmo a gente que é do esporte, a gente fica muito impressionado. É um cara que começou a carreira há algum tempo atrás, há mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, no esqui. Então é um cara que é esquiador alpino, ele nasceu, é um espanhol, ele nasceu nas montanhas ali dos Pirineus, né? Os Pirineus é uma cadeia de montanhas que separa a Espanha da França. Então ele já nasceu pequenininho ali, a família, o pai dele era guia ali, era responsável pela administração dos parques. Então ele nasceu ali, tipo, na montanha, subia junto com os pais e tal, e esse ambiente, né, aquela coisa, né, quando você tem a convergência, né, de um cara bem dotado geneticamente no ambiente adequado, né, aí que florescem os grandes gênios ou as pessoas que são sobrenaturais. Então ele subia as montanhas para descer esquiando, né? E aí ele começou a se desenvolver e tal, e a Salomon, que é uma marca que hoje é uma marca importante na montanha, convidou o Kilian para ser atleta deles, que eles estavam desenvolvendo uma linha de corrida de trilha, de montanha, e então ele foi atleta Salomon por muitos anos, quase 15 anos, e chegou a um determinado momento, no começo, agora em 2021, mais ou menos, ele saiu da Salomon e com a ideia de criar uma marca própria que tivesse totalmente alinhada com os valores dele, né, que são muito particulares. E então ele espanhol, conhecia o pessoal ali no ambiente da Espanha e conversou com uma marca de calçados chamada Camper. A Camper até já teve lojas aqui no Brasil, teve um período que eles tinham lojas aqui no Jardins e no shopping na JK. E é uma marca centenária de sapatos espanhola. Então eles têm, é uma família, uma empresa familiar, mas é muito bem estruturada, ela tem um parque fabril, um parque corporativo, tem toda a estrutura empresarial, né? E aí eles se juntaram, então a Camper e o Kilian, com a proposta de criar uma nova marca, né, que fugisse ao padrão de normalidade. Por isso que o nome da marca é N-Normal, né? É normal com 2 N's. Então é meio que a nova normal ou não normal, né? Aí fica meio que assim aberto à interpretação qual é o significado. Mas a ideia é fazer alguma coisa diferente do que existe hoje, né? Sempre levando em consideração assim, um grande respeito pela natureza e pela sustentabilidade, que é assim, um moto principal, né? Eu acho que uma coisa que o Kilian é muito, muito assim, ligado a essa parte de conservação. Então, a marca foi lançada em 2022 na Espanha, foi lançada na UTMB, na verdade, em 2022,
teve um sucesso muito grande, com um crescimento, né, com uma aceitação incrível do pessoal de montanha de trilha. E aí eles começaram a acelerar o plano de crescimento, de expansão global, e a gente começou a conversar com eles no fim de 24, e lançou a marca aqui no Brasil, na UTMB, em Paraty. Né? Não sei, para quem não conhece o UTMB, é Ultra Trail do Mont Blanc, né? É uma série de provas. Então, se existe a prova principal, que acontece em Chamonix, agora, inclusive, todo mês de agosto, e aí foi criado uma réplica, né, dessa prova, como o Ironman fez, como o Tour de France fez. Então eles pegam a franquia e replicam em outros lugares. Então, a UTMB começou no Brasil, em Paraty, a primeira edição em 23, a gente estava só com Coros. Aí em 24, ano passado, a gente foi com Coros e Normal e lançou a marca aqui no Brasil. Então são produtos de uma qualidade incrível, né? São produtos que o Kilian mesmo desenhou, que passaram pelo crivo dele de aprovação. Ele é um cara totalmente nerd na parte de equipamentos, de acessórios, de tênis, de roupa. Ele é muito detalhista, um cara muito perfeccionista. Então, esse endosso não é só o endosso dele, né? Ele é dono, ele é fundador da marca. Então isso traz muito peso, e até foi muito pela presença dele por trás dessa marca que a gente acabou decidindo trazer para cá. O que você considera como o grande diferencial da Normal em comparação aos concorrentes? A gente tem, na verdade, dois grandes diferenciais. Um deles é a parte de ambiental, de conservação, né, como eu falei antes, que é um valor muito importante do Kilian. Então, o Kilian tem uma fundação, Kilian Jornet. Então, uma parte das vendas de todo o faturamento da Normal no mundo vai para essa fundação, que ela se dedica a restaurar trilhas, a conservar o meio ambiente. E ele tem uma filosofia de não poluir, né, de cuidar do ambiente. Então, para que faça sentido, para que um produto, né, esteja alinhado com essa filosofia dele, ele tem que ser muito durável. Ele tem que ser... a Normal lá fora fez testes com corredores de todos os pesos, dos perfis, e os tênis duram mais de 1.000 quilômetros testados, correndo em trilha, né? Então, 1.000 quilômetros de corrida de trilha é um teste muito rigoroso. Porque a ideia é que você compre menos tênis. Em vez de você trocar, né, você usar 3 tênis por ano, que você passe a usar 1 ou 2 tênis por ano, né? E assim você vai descartar menos tênis, você vai gerar menos lixo e vai contribuir para a sustentabilidade. Além disso, né, quando o seu tênis está bom, o cabedal está bom, e a sola já foi gasta, existe um programa de ressolagem na Europa. Então não jogue fora o seu tênis, mesmo que a sola já tenha gasto, esteja gasta. Então você vai num programa, né, dentro dessa rede de prestadores de serviço credenciados, e faz a ressolagem. Então o tênis ele vai durar mais um outro tanto, né? Então, e aí, assim, isso é um pouco contraintuitivo. Você vê muitas marcas querendo fazer tênis que duram cada vez menos para estimular que a pessoa compre cada vez mais, né? Então, o Kilian meio que leva na contramão dessa tendência. E até uma vez ele fez uma entrevista com a Forbes, e a Forbes falou: mas o Kilian, você está montando um negócio, ele tem que ser rentável, você tem que ganhar dinheiro, né? Então, como é que você faz um negócio desses que se estimula que o cara não compre o tênis com uma frequência alta? Aí a resposta dele falou: olha, é a coisa certa a se fazer. O dinheiro é consequência, ele vem depois, né? Eu não estou pensando, eu não quero que o cara fique trocando, eu quero fazer a coisa certa. Então é isso, né? Essa é a primeira, essa pegada assim de sustentabilidade. A segunda é a qualidade do produto em si, né? Então você vê o solado de um tênis, eu até posso depois mostrar para vocês, mas o tênis de trilha da Normal, ele tem um solado inteiriço, é uma placa de borracha inteira, e você não vê aquelas ranhuras, aqueles recortes
né? E muitos dos tênis que você vê hoje no mercado, para ficarem mais leves e serem mais baratos, né, o fabricante faz recortes, então você vê um pedaço da entressola aparecendo ali, né? Então, o que acontece? Você acaba tendo uma área de contato com o solo menor, porque nem todo solado é aproveitado para ter o grip, e aí você acaba sobrecarregando na pisada aqueles cravos que existem, que estão ali, né? Então você vai ter um gasto do solado mais rápido, né? Daí a durabilidade menor. Acho que você está mostrando exatamente isso que eu estou falando. Mostrando Minha sola é cheia de espuma. Gasta mais ou em menos 50 isso. quilômetros, ó. Então, a durabilidade e a qualidade também, né? Então, assim, o pessoal que treina, o Sidney Togumi, para quem não conhece, é talvez um dos maiores. Temos episódio aqui com o Togumi. Então, o Togumi é o cara, né, uma das maiores autoridades na corrida de trilha aqui no Brasil, e ele faz parte da equipe da Normal, né? E ele diz que, cara, não existe nenhum outro tênis de trilha com o mesmo grip. É um grip incrível, a qualidade do solado e a aderência que ele tem no terreno, na subida, na descida, em piso mais arenoso, mais pedra, úmido. Então, essa é uma segunda qualidade, é a qualidade do produto em si, né, do cabedal, com fio de Kevlar, né, o nível de exigência do Kilian para que ele aprove a produção do produto é muito alto, né. Ô, Mas Rodrigo, quando a gente pensa num tênis com essas características que o Walter falou, sustentabilidade e durabilidade, ele vai contra o que o corredor de performance espera, né? Porque daí ele vai ficar um pouco mais pesado, ou ele vai ficar. Vai diminuir a própria performance do produto, né? Então deve ser uma equação complexa, né? É um desafio muito grande. A Normal seria assim, para quem é do mundo do asfalto, é como se o Kipchoge criasse uma marca dele com as características que ele acha importante e, nesse caso, contra a tendência dos próprios super tênis, né? Os super tênis de competição são aqueles tênis que justamente duram menos porque eles têm materiais que são mais frágeis, né? E, nesse caso, você está indo numa direção contrária, que é fazer o produto mais durável possível para que a pessoa consiga desfrutar dele de mais e mais tempo. E isso que o Walter falou sobre a questão do solado, Dudu, que foi me meter numa trilha lá na Ilha Grande, eu vi o quanto é importante um solado bem desenhado. A espuma em si, nesse caso, a gente aqui que fala muito de tênis de corrida para asfalto, o amortecimento, sim, ele é praticamente 90% da sensação do tênis. Agora, um solado bem desenhado para um tênis de trilha é a diferença de você conseguir ter mais segurança, né, no que você está se propondo a fazer. E nesse caso, assim, eu senti realmente assim, olha, realmente aqui a diferença é toda, né? E saber que esse solado de alto desempenho também vai ter uma alta durabilidade, nesse caso você está casando duas características muito interessantes, né? Então, assim, ainda claro, com o endosso, né, um dos caras aí que é o maior de todos na questão do mundo das trilhas, né? Então, é interessante, assim, ver esse movimento, né, mas de repente vai, né, que já seja assim uma nova, pensando assim numa nova fase dos tênis, né, começar a pensar também nessa questão da sustentabilidade pode ser muito importante para o futuro. Isso aí. Uhum. E Walter, quantos modelos estão presentes já dentro da linha da Normal? A gente tem hoje 2 modelos, basicamente. Então você tem a linha, são nomes meio diferentes, assim, porque o Kilian hoje mora na Noruega, então ele pega alguns nomes meio noruegueses, aquelas coisas meio, com aquelas consoantes juntas. Mas chama Gerag, que a gente fala, né? Mas escreve com um K mudo na frente, é Kjerag. Esse é o tênis que o Kilian usa para fazer prova. Então, para um tênis de performance, ele é muito confortável, mas ele é um tênis seco. Ele é um tênis que não tem todo aquele amortecimento que muita gente gosta. É um tênis mais minimalista, também tem espuma supercrítica, né? Não é que ele seja duro, ele é confortável, mas ele é um tênis de performance, muito leve,
e é para um corredor de montanha de 1,70 m, que pesa 50 quilos, né? Então, um cara muito rápido. Então, a gente tem aí hoje, talvez, uns 20%, 25% do mercado, no máximo, que seria adequado para esse modelo. Depois a gente tem uma variação do Gerag, que é para um terreno mais molhado. Então, ele tem um cabedal mais respirável, então ele permite a água entrar e sair com muita facilidade. Então, é para você molhar o tênis, você pisa na lama, você pisa no rio, na poça, vai molhar, mas vai secar muito rápido também, né? E ele tem cravos mais altos também, para ter uma maior aderência num terreno, por exemplo, como lama. Então, esse é uma variante do Gerag. Então, ele tem as mesmas características de leveza, de ser um tênis de performance, só para um terreno mais molhado. E aí, o segundo modelo é o Tomir. Então, o Tomir é um tênis aí já muito mais democrático, né? Então, corredor mais pesado, não tão rápido assim, ou então um corredor que vai fazer provas muito longas. Aí o tênis certo é o Tomir, que ele tem mais amortecimento, então ele é um tênis mais macio, ele é um tênis mais estruturado, né, mais técnico, então ele é meio que para um tênis mais generalista, né, mas assim, muito técnico, com solado também muito aderente. Então, esse é mais ou menos 60%, 70% do que a gente vê aí dos corredores usam o Tomir, né, do pessoal que compra da Norma. Esse seria para um tipo de piso assim mais híbrido, vamos dizer assim? Não, ele não é híbrido, ele é para um piso muito técnico, né? Então ele é muito reforçado, ele tem uma costura 360 para evitar que o tênis desmanche, que descole, que solte a sola do cabedal e tal. Mas ele é para um piso de pedra ou de um piso técnico, de trilha mesmo. Ele não é um tênis para asfalto. A gente vai ter, na próxima coleção que a gente recebe no começo do ano que vem, aí sim um modelo híbrido, que ele é mais... Ele vai entrar num nível abaixo ainda do Tomir, a nível de preço, né? Ele tem um preço mais baixo, mais confortável, e aí... e assim, isso também não é nem para diferentes tipos de corredores só, né? A gente pode pegar o mesmo corredor, que pode precisar de cada um desses 3 modelos, dependendo da prova que ele for fazer. Você pega o próprio Kilian. Quando ele vai correr um Zegama, quando ele vai correr uma MotoMB, ele corre com Gerag, porque ele precisa de velocidade e de performance. Ele fez alguns desafios, e até alguns incríveis ali nos Pirineus e nos Alpes, que ele ficou alguns dias, né, subindo as montanhas. Então, treinos muito, muito longos, e em que ele mais anda do que corre. Então, ele usava o Tomir, nesse caso. Então, o Kilian usava o Tomir, não porque ele tem o biotipo do Tomir, mas porque aquela prova que ele está fazendo, aquela proposta de atividade que ele está fazendo, ela é muito longa, então aí o cara vai correr menos, vai andar mais, né? Então aí você usa o tênis, né, não só em função do tipo de corredor que você é, mas do tipo de atividade que você está fazendo. Quando o Togumi conversou com a gente estava falando da diferença entre o piso aqui do Brasil comparado com os outros países, né? Principalmente da Europa, da América do Norte. Aqui é muito lama, né? Menos pedra, mais lama. Isso. Você acha que o Tomir ele funcionaria bem nesse caso? Eu acho que ele funciona super bem, principalmente pela essa qualidade do grip, né? Então, a aderência desse solado e a durabilidade dele fazem com que ele performe super bem no terreno brasileiro também, né? Além de performar na pedra, num terreno mais técnico, né, ele também atende o corredor brasileiro no terreno brasileiro, com certeza. Isso a gente viu, a gente estava na Indomit, muita gente comprou o tênis, né, uma coisa que a gente não deve fazer, comprar o tênis
e fazer a prova na sequência com tênis novo, mas algumas pessoas fizeram e depois a gente conversou com elas e foram super, ficaram muito, muito satisfeitas, todas elas, com a performance. Então, é uma prova que tem um terreno bem típico brasileiro, né? Essa do Indomit na Pedra do Baú, aqui em São Bento do Sapucaí. O TNB em Paraty também o ano passado. A gente vai estar lá de novo agora, mês que vem, né, em Paraty, com a Normal e com a Coros. Ô, Walter, aqui no Brasil a galera reclama muito de preço, né, dos produtos. E até a gente gravou um podcast recente falando sobre isso, né, Rodrigo? O preço dos tênis tal é muito caro, não sei o quê. Mas o que o pessoal não sabe é que tem muitas coisas que envolvem essa precificação, né? É câmbio, imposto, tem um monte de coisa, né, Rodrigo? Exato. Achar que o preço é só a ganância pelo lucro e tal, né? Toda aquela conspiração. É mentira, gente. Na verdade, assim, trazer um produto importado para o Brasil tem uma série de custos, uma série de burocracias que vocês não têm ideia. O Walter deve estar cansado disso daí, porque realmente, assim, é muito complicado, né? E, sobretudo, você trabalhar com uma marca que às vezes não é tão conhecida assim, você também tem que divulgar mais os seus produtos, então tudo isso é custo no final das contas, e aí acaba impactando, né, no preço final do produto. Mas eu acho que assim, esse diferencial da durabilidade nos tênis da Normal pode ser sim um fator interessante quando o cara relaciona assim, olha, adianta eu pegar um produto mais barato que vai durar menos, ou de repente eu já invisto mais, então assim, vou investir um valor um pouco mais alto, porém eu tenho a garantia de que o produto vai me entregar uma durabilidade às vezes 2 vezes maior. Aí nesse caso, ponderando é uma escolha mais inteligente, né? Você pegar o produto mais durável do que aquele que vai ser um pouco mais baratinho, que no entanto vai durar menos, né? É por aí, Walter? Sim, inclusive a gente tem uma outra métrica, né? Que se fala, o Tomir, por exemplo, o preço dele de tabela é R$ 1.500. Então você vê o tênis da concorrência, estão mais ou menos nessa faixa, aí tem outros que estão mais baratos, mas na hora que a gente faz a conta do preço por quilômetro, né? Então vamos para arredondar aqui, né, não vou dizer que o tênis dure 1.500 quilômetros, é um pouco menos que isso, mas vamos supor que seja. A gente está falando de R$ 1 por quilômetro, né, que é o preço. Então, na hora que você relativiza o preço, considerando a distância, aí você tem um outro número, né? Aí muda o preço. Mas isso que vocês falaram é fato. Isso é uma coisa muito frustrante para a gente que trabalha com importação, com distribuição, de todos os produtos, não é só de tênis, dos relógios, da Coros, de outros eletrônicos em geral, carros, etc., né? O Brasil, ele é um país que tem um ranço protecionista de algumas décadas atrás, naquela época mercantilista, que você tem que sempre exportar mais do que você importa, e não é por aí, né? Hoje em dia a gente sabe que as economias que têm mais sucesso são aquelas mais abertas, que fazem mais trade, que compram mais coisas, e isso ajuda uma modernização do parque industrial, e aí você consegue exportar mais. Várias histórias de sucesso hoje de países no mundo que tem essa política mais moderna. O Trump está indo na contramão dessa política, né, dessa filosofia. Mas o Brasil, infelizmente, ele tem esses entraves, todas essas dificuldades, essa burocracia, não só a carga tributária, que é uma coisa absolutamente insana, mas todos os tipos de dificuldades impostas, né? E, infelizmente, quem paga o pato, no fundo, é o consumidor, né? Mas, enfim, a gente está no Brasil, a gente tem que É isso que você falou, né? O problema é que o produto de qualidade, ele acaba ficando inacessível por todos esses custos que envolvem, né? Então, o que acontece é que menos pessoas vão poder ter acesso, daí a indústria nacional também não melhora, porque também ela não precisa correr atrás porque o produto de qualidade não está chegando. E é isso, né? O consumidor acaba sendo prejudicado no final, né? E também eu acho que assim, especificamente no nicho de tênis de trilha, também tem questão de volume, né? Porque é um mercado um pouco menor, então isso também, você tem menos produtos para diluir esse custo, né, de fazer todo o processo burocrático de trazer ele aqui para o Brasil. Então, quando a gente vai para as outras marcas, né, assim, a gente pode citar ASICS, Hoka, assim, que são referências no mundo das trilhas, a própria Salomon também.
Cara, eu mesmo fiquei surpreso com o preço dos tênis, cara. É É. quase assim, o mais baratinho é R$ 1.300, mas também tem muito a ver com isso, né? Você precisa de muita tecnologia, o mercado em si, ele é menor do que o mercado de tênis de corrida de asfalto, por exemplo. Então, nesse caso, a gente também tem, né, essa questão, assim, de ser um nicho menor. Mas eu queria até aproveitar e perguntar pro Walter, olhando pro mercado de tênis de corrida de trilha e até para as provas de trilha, tu vê uma tendência de crescimento como a gente vê no mercado de tênis de corrida de asfalto, por exemplo? Então, ótima pergunta, Rodrigo. A gente vê sim, e a gente está apostando nesse crescimento, né? É até por isso que a gente está trabalhando com a Normal, porque você pega a Chorus ela atende super, a gente tem uma penetração muito boa na trilha, mas você vende para triatleta, vende para ciclista, vende para corredor de rua, quer dizer, é um mercado muito mais amplo. O mercado de trilha hoje, ele é muito pequeno, ele é muito nichado, e não sei se faria sentido a gente trazer uma marca como a Normal se a gente não acreditasse num crescimento desse mercado, né? Então, a gente vê um processo hoje de migração de corredores de outros tipos, né, para a corrida de trilha. Então, por exemplo, um cara que corre rua, aí correu uma maratona, duas, fez as majors, ou fez, né, o suficiente para ele se sentir realizado como corredor, e aquilo deixa de dar tesão para ele, né? Não é mais, eu já fiz, eu já corri, tal, e agora, né? Qual é a próxima aventura? Qual é a próxima pegada? Qual é o próximo desafio? Então, isso a gente vê essa migração de corrida de rua para trilha vindo de outros lugares além da corrida de rua. Então, o triatlon também, o cara que é triatleta, isso aconteceu comigo. Eu era triatleta, e aí parei o triatlon, dei aquele bode, depois de Iron, essas coisas. Aí voltei, precisava de uma prova bacana, de alguma coisa desafiadora para voltar, para treinar, para entrar em forma de novo. E aí fui fazer uma prova na Patagônia. E aí me apaixonei, cara. É outra pegada, é outra proposta. O contato com a natureza, a experiência de você estar num lugar incrível, né, numa cultura diferente, num ambiente diferente. Então, você acaba fazendo umas combinações muito legais, que você viaja para correr a prova e você corre a prova para viajar. Então, as coisas meio que se misturam e viram a experiência, né? Então, você vai em busca de uma experiência muito legal. E tem muita gente acordando para isso, né? E fazendo essa transição e indo para trilha por causa disso, né? Você tem provas incríveis. Eu vou até agora em outubro, vou para o Marrocos fazer uma prova no Saara e estou curtindo super, né? Já faz meses que eu estou me preparando e tal, e toda aquela curtição pré-prova é muito legal. Mas é isso, são os lugares diferentes, as culturas diferentes, o desafio, né? É um desafio diferente que você tem. E eu acho muito mais legal do que aquela, até pode parecer antipático, mas aquela monotonia da corrida de rua, que é mais ou menos igual. Você vai mudar talvez a cidade aqui, talvez uma mais fria, outra menos, uma tem mais altimetria, outra tem menos, mas é mais ou menos a mesma coisa que você faz o tempo inteiro, né? Então, é isso. Ô, Walter, a pergunta que não quer calar. Você já conheceu pessoalmente o Killing Jornet? Sim, eu tive lá, e todo ano a Normal faz uma convenção dos distribuidores lá na Espanha, e no ano passado eu tive nesse evento e ele estava lá, e participou, falou um pouco da experiência dele, da história dele e tal. Ele é um cara que, ele é muito recluso, ele viaja muito pouco, ele não viaja, ele está agora nos Estados Unidos fazendo um desafio incrível, que ele vai subir não sei quantas dezenas de montanhas rochosas lá, vai fazer todos, eu acho que o desafio é o seguinte, ele vai escalar todos os picos de mais de 14 mil pés nos Estados Unidos. Então vai dar mais ou menos um mês e meio, por aí, escalando, ele já fez isso nos Pirineus, ele fez isso nos Alpes, agora vai fazer nas Rochosas. Então, Colorado, Califórnia, Novo México, não sei, Washington, o estado de Washington, ali na costa oeste. E entre as montanhas ele vai andar de bike, né? Então é um projeto de normal, de Chorus e da Trek também de bike.
Então, mas eu não sei por que eu estou falando isso, mas voltando à sua pergunta, eu conheci nesse evento em maio do ano passado, lá na Espanha. E o caminho inverso, eu não sei se você chegou a perguntar lá para eles, eles pensam em entrar na corrida de rua, no asfalto também? Olha, eles me dizem que não. Eles me dizem que a ideia é continuar nessa pegada de outdoor, né? Então, eu acho que é muito mais provável que eles migrem para uma coisa mais de montanha ou para lifestyle, né? Muito mais do que a corrida de rua. Eu acho uma decisão certa, né? Eu acho que é complicado você ficar restrito nesse nicho só do trail, que por mais que esteja crescendo, é muito pequeno. Então você precisa de um volume que você não vai conseguir só na trilha, para começar a ganhar economias de escala, aquilo que o Rodrigo falou. Mas a ideia é enveredar mais para o lado do lifestyle, crescer mais no lifestyle do que na trilha. Mas no momento é ainda fortalecer a marca nesse mercado, se consolidar, né, crescer, ganhar atração e, num segundo momento, migrar mais para o lifestyle. De repente para umas modalidades adjacentes, né? Tipo um hiking, alguma coisa assim, né? Pô, e até pensando assim, ó, para você que vai viajar, né, para um lugar como, sei lá, o Atacama, né, você vai pegar terreno arenoso. Fui lá pro Atacama, meu, não dá pra ir com tênis normal, é ruim. Então, o tênis de asfalto, ele tem a sua limitação, né, e para quem vai fazer uma viagem, eventualmente, assim, mas e se der vontade de fazer uma trilha? Você tem um equipamento ali que te serve tanto para uso casual quanto também, né, para encarar uma trilha ali, eu acho que se torna um produto mais polivalente nesse caso, e sem contar, Dudu, que no lifestyle os tênis de trilha estão altamente na moda, tá? O pessoal já meio que até tá deixando os tênis de corrida de lado, tá indo muito pro lado dos tênis de trilha também, né? Por causa dessa estética, assim, né? Os tênis da Normal, eles têm isso, assim, uma estética mais limpa e ao mesmo tempo, assim, mais brutal, assim. Eu acho que é um negócio que hoje em dia tá muito na moda, né? Tem muitas lojas de lifestyle comprando produtos, né? Tênis de corrida de trilha, justamente até para oferecer para pessoas que nem são praticantes dessa modalidade. Você tá vendo esse movimento, Walter? Sim, a gente vê o pessoal usando, eu mesmo uso no dia a dia, óbvio que eu sou suspeito, mas eu acho que é meio que um posicionamento, né? Do que nem o cara que usa um relógio esportivo, né? Ele usa o relógio esportivo, óbvio, para treinar, mas é muito de um statement da identificação, da identidade da pessoa, né? O cara, se você vai num restaurante, você vai num bar, o cara tá com um relógio esportivo que você reconhece, aí esse cara é corredor, ou ele faz não sei o quê. Então, é um pouco isso. As pessoas usam os acessórios ou os produtos, mesmo no dia a dia, quando não estão fazendo esporte, como uma forma de estabelecer uma identidade, né? Podemos falar um pouquinho de Coros? Opa, eu acho que o pessoal gosta aí desse assunto, né? Principalmente porque a Coros também tem relógios muito bons pro pessoal que faz trilha. Como é que é essa conexão, Walter, com você, Coros, Norman, como é que foi essa triangulação? Então, eu comecei em 21, quando, na verdade, no final de 2020, foi quando eu fiz o primeiro contato com o pessoal da Coros, e foi aquela coisa, aquele encontro, né, de estar no lugar certo, na hora certa, falando com a pessoa certa, e aí foi quando a gente assinou com eles e lançou em 21, e veio fazendo esse trabalho de construção de marca, né, porque é semelhante, apesar das marcas terem essas suas diferenças, uma é muito focada em trilha, a outra não, uma é de tênis, você tem as suas dificuldades, suas particularidades, outra é de relógio, que tem outras, né? Mas elas têm algumas semelhanças, que são marcas premium, marcas de qualidade, que até a entrada, que é no início do nosso trabalho, eram desconhecidas. Então, é um trabalho de construção de marca, é um trabalho muito de formiguinha, né? De você prestar um bom atendimento, de você vender um produto de qualidade, a um preço correto, com pós-venda correto, com garantia, né, de qualidade. Então, isso vai acabando organicamente, você vai ganhando relevância e ganhando market share, né? Então, isso foi o caminho que a gente trilhou com a Coros, né? É um caminho difícil, um caminho que dá muito trabalho, mas ele é muito sólido,
Porque uma vez que você consegue essa reputação, que você estabelece o nome, e que não é eu, ou um influenciador, ou um parceiro, ou um formador de opinião, criador de conteúdo que está falando. É o seu amigo que corre, que fala que a bateria dura pra caramba, que é um sistema intuitivo, que é melhor que as outras marcas que ele já experimentou, né? Então, você tem essa relevância. E quanto mais a gente cresce, quanto mais gente usa, mais esse boca a boca acontece, né? Então, a gente tem crescido, tem sido uma operação de sucesso. E aí, o pessoal da Normal queria entrar no Brasil e eles fizeram um networking deles e tudo, e eles me abordaram e perguntaram se eu teria interesse em trabalhar com a marca, porque existem muitas complementariedades, né? Por exemplo, o Killian mesmo, né? Ele é atleta Coros e é atleta Normal. Então, a gente tem no stand da UTMB uma foto dele, já tem os dois produtos ali, já está com relógio, já está com tênis, né? É muito fácil a gente trabalhar. O próprio Togumi, ele era atleta, é atleta Coros até hoje, né? Mas quando eu comecei a conversar com a Norma, eu já trouxe o Togumi logo para a conversa, para ele participar. Então, a ideia é a gente pegar o case da Coros, fazer os ajustes necessários, né, para adequar à nova categoria de produto, mas replicar o case da Coros, que tem dado certo com a Norma. Boa, eu acho que tem total sinergia, né? Exato, e o pessoal, assim, que faz trilhas de longa duração, como o próprio do Killian, a duração de bateria é muito importante, né? E também o monitoramento ali de variação altimétrica, o GPS, tudo tem que ser muito preciso, então você precisa de um equipamento muito confiável. Então, assim, ele sendo um cara exigente, como o Valder comentaste, ele escolher uma marca de relógio, vai ser, assim, para atender, ele tem que entregar muita qualidade, e aí ele pensando nos próprios calçados, assim, cara, eu vou desenvolver um produto que entregue aquilo que eu preciso para encarar desafios bizarros como esse cara consegue fazer. Então, eu acho que isso traz segurança, né, Walter? Quando tu traz uma marca aqui para o Brasil, você já tem noção de que, olha, quando o cliente experimentar o produto, ele vai aprovar e, de certa forma, até de repente influenciar outras pessoas ao redor, e aí vai facilitando boca a boca, né? É isso aí. É isso, eu acho que é o mais confiável, né, o boca a boca. É lento, a gente, né, até por uma restrição de orçamento, a gente não tem um budget de marketing como essas grandes marcas têm, então a gente fica muito limitado no que a gente pode fazer, então o que acaba acontecendo é um crescimento mais lento, orgânico, mas ele é muito crível, né, ele é muito Sólido, né? sólido, e as pessoas entendem que existe uma verdade, né, nisso. Alguns episódios atrás a gente gravou com o nosso parceiro André Martins, né? Um episódio especial sobre relógio GPS. Se você ainda não assistiu ou escutou no Spotify, escute, porque tá bem completo, né, Rodrigo? Praticamente um guia, né, sobre o relógio GPS. E, logicamente, a gente citou a Coros e consideramos, assim, acho que o melhor custo-benefício, né? Porque ele vai entregar tudo que o Walter falou, né? Além de ser ter essa precisão, acho que é muito intuitivo, né? Muito fácil de usar, demais, né? demais. Uhum. Considerando todas as marcas que eu já tive a oportunidade de ter contato, acho que a Coros foi assim a mais fácil de se adaptar e que até hoje me deixa saudades, né? Hoje eu uso um relógio de outra marca, mas assim, nossa, como era mais fácil quando eu tinha um Coros, né? Para achar alguma coisa, para, né, colocar um treino ali, era tudo mais fácil. E eu acho que isso facilita muito, né, para o consumidor, assim, que de repente vai ter o seu primeiro relógio de corrida, cara, o produto te receber bem, facilitar a tua vida para você aprender a mexer nele, eu acho que assim é um dos grandes diferenciais da marca. O André é fanático por ela, assim, para ele assim, é uma marca que entrega muita qualidade, e ele que tem a oportunidade de testar tantas marcas e tantos produtos, ele ter escolhido aqui no caso, assim, para nós aqui é uma segurança muito grande. Realmente os produtos têm uma qualidade muito alta. É isso aí. E aí, assim, a gente começou com os relógios, né, em 21, e aí a ideia é que a Coros não seja um vendedor de hardware, né? Você não está comprando. O que é tangível, o que é visível, né, é o relógio em si. Mas você tem todo um sistema de tecnologia por trás, a interface de usuário no app. Então,
vários dados ali são dados já mais sofisticados. Por exemplo, quanto mais você treina com o relógio, mais dados ele vai acumulando. Então, existem algoritmos de inteligência artificial por trás que começam a desenvolver um conhecimento mais minucioso sobre a sua condição física, o seu condicionamento, tanto que tem ali uma seção do relógio, até do app, que ele te dá previsão de tempos de prova. Então, baseado no que eu conheço do seu condicionamento, você vai fazer 5K em 20 minutos, vai fazer 10 em 40, você vai fazer a meia e a maratona, cada uma no seu tempo, né? E isso é muito preciso. Ele te dá uma estimativa de VO2 máximo. Então, várias métricas ali que não são elementares, né? Já dependem de uma certa análise e elaboração dos dados. E aí a gente lançou depois o monitor cardíaco, que é um monitor de braço, que tem sido super sucesso, porque ele é bem preciso, mais preciso do que o frequencímetro de pulso, e confortável, né? Você tem a alternativa sempre foi aquela cinta cardíaca que incomoda muita gente, dependendo principalmente as mulheres. E a gente lançou o Dura, que é o ciclocomputador, no fim do ano passado, que também está tendo uma aceitação bacana. Então, aos pouquinhos, a gente vai abrindo o leque, né, da marca. Então, você tem o relógio, você tem o monitor, você tem o computador, aí você tem o pod, que é um acessório que vai te dar métricas avançadas, detalhes assim que são muito, muito interessantes para aquele corredor avançado que quer ainda melhorar mais a performance. Falando dos relógios, quais são os modelos que a gente tem hoje e para que tipo de corredor que ele é indicado, cada um deles? A gente tem a linha Pace. Então, a linha Pace a gente posiciona como sendo a linha para esportes urbanos. Então, é o corredor de rua, é o ciclista, o cara que faz natação em piscina, águas abertas, triatlon, academia. Então, ele tem toda uma parte de treinos de força, né, que você vê o videozinho no relógio do cara repetindo, fazendo um movimento. Então, os sensores de movimento do relógio identificam as repetições que você faz, né, durante o treino de força. Então, e aí uma infinidade de outras atividades. Então, assim, a própria linha Pace, ela é posicionada para o atleta de cidade, mas eles têm todas as atividades que os outros modelos da linha também têm. A diferença é que eles são feitos com um plástico resistente, né, e um vidro que é resistente, mas não é um vidro de safira. Então, você tem dentro da linha Pace o Pace 3, que é o modelo de entrada, e o Pace Pro. O Pace Pro é um Pace 3 turbinado, porque ele tem um display maior, uma caixa maior, e um display de AMOLED, que é lindo, muito colorido, muito vibrante, e processadores mais rápidos, né? Então, dentro da linha Pace 3, Pace Pro, os dois basicamente com as mesmas funcionalidades, com a diferença do tamanho da caixa e luminosidade e brilho da tela. Depois você tem a linha Apex, que vem acima, que são, em termos de funcionalidade, muito parecidos com o Pace, mas eles têm uma caixa de titânio e um vidro de safira. Então, esse é o modelo que a gente vê o pessoal de trilha usando. Então, hoje você pega os melhores corredores de trilha no Brasil, né, o pessoal que ganha o TMB, que ganha La Mission, Fantasma, Gil Martins, Letícia Saltori, Silvestrin, enfim, todos eles com a Coros. Então, a gente tem, os pódios são quase todos de Coros. E esse pessoal usa a linha Apex. Então, você tem o Apex 2, que ele é com uma caixa menor, de 42, e o 2 Pro, que é uma caixa maior, tem uma duração de bateria de 66 horas. E depois acima, então esse é o corredor de rua, ou de cidade, que é a linha Pace, o Apex para montanha, ambientes mais inóspitos, e o topo de linha, que é o Vertix, mas aí é uma coisa muito específica, é um relógio para alta montanha, relógio grande, com uma caixa de 51, com bateria de mais de 100 horas de duração, né? Então o cara vai subir o Aconcagua, ele faz uma aproximação em uma semana para até chegar, depois uma semana para voltar, ele faz tudo com uma carga de bateria, né? Então
é uma proposta, assim, para quem precisa de muita bateria e em ambientes, assim, bem extremos. 51mm usamos no impulso para isso, Rodrigo. Nossa, também não, Dudu, também não. Mas pro cara que tá precisando, né, realmente tem que ter bateria, um negocinho. Como é que você vai carregar? Onde é que você vai carregar no meio do Aconcagua? Não tem Mas eu acho como, que né? uma coisa interessante do Pace é que ele é muito fininho, ele é muito leve e a bateria dura tanto, né? Uhum. Tem alguns modelos concorrentes que eles são com a caixa maior e duram muito menos, né? Exato. Duração de bateria eu acho que é um dos diferenciais dos relógios de corrida em comparação com os relógios smartwatches, né? Que muita gente diz, não, smartwatch já resolve. Então vai ver a duração de bateria, né? A gente tem, por exemplo, no caso, o Apple Watch Ultra. Nossa, é fantástico a duração de bateria. Cara, a duração de bateria dele comparado com o relógio, assim, de entrada da Corus, nem se compara, assim, não vai ter como, porque ele tem muito mais sensores, tem muito mais coisas funcionando ali, então tudo isso drena a bateria, e aí, consequentemente, né, você não vai ter essa carga toda aí pra te acompanhar durante muito tempo. Então, é legal, assim, eu já viajei várias vezes com o meu relógio da Corus e ele deixava o cabo de bateria em casa, você saia com 100% e às vezes voltava com mais de 50%. É isso, né, Walter? A gente, de uma maneira assim fácil de explicar, que eu gosto de fazer essa distinção, quando você fala em relógio eletrônico, você tem dois grupos, né? Você tem o grupo dos smartwatches, que são projetados, concebidos, né, construídos para te dar a hora, para te dar o sono, para te dar a notificação de WhatsApp, para controlar a música e tal. Ele é um smartwatch, essencialmente, que também tem algumas funções de corrida. Então, ele vai ter lá o GPS, ele vai ter um cálculo de distância, de velocidade, tudo, mas é secundário, ele não foi feito para isso, né? E aí você tem um outro grupo que é o contrário, que são os relógios que foram projetados para serem usados no esporte, na corrida, na performance, que tem funções de smartwatch mais secundárias, tipo notificação de mensagem, SMS, WhatsApp, função de pagamento, música, essas coisas, que são secundárias, não são tão boas assim, mas é uma proposta, é a mesma coisa que você vai comprar um carro. Você vai comprar um carro para andar na cidade ou para andar na trilha, né? Então, são características diferentes. Mas é que o cara quer comprar o carro elétrico para viajar, né, Rodrigo? Aí não dá. Aí não dá. Aí não dá, o cara quer ir daqui até Belo Horizonte. Não vai. Só se colocar um painel gigante de carregador solar. Mas, ô Walter, uma coisa assim que a gente sente um pouco de falta, não só na Corus, mas na maioria, é a questão do pagamento, né? Porque Sim. daí você não precisa mais carregar nada no bolso, né? Você não precisa levar mais o celular. Tem algum projeto, assim, para colocar alguma forma de pagamento? Isso é uma coisa que não depende só da gente, né? Da Corus, que eu digo. É toda uma negociação com um provedor de tecnologia financeira, por exemplo, no caso do pagamento por aproximação, tem que ter uma integração muito segura, muito robusta com o sistema bancário, e isso requer, eu acho que um volume, né? Um volume de equipamentos em operação significativo. Então, eu acho que vai chegar lá, eu acho que a tendência é que cada vez os wearables, de uma maneira geral, eles façam mais coisas, como eles fazem mesmo. No momento, a Corus ainda não chegou num tamanho, né, com uma massa crítica de usuários suficiente. Isso, eu digo, não é só aqui no Brasil, nos Estados Unidos também não tem pagamento por aproximação na Corus. Mas eu acho que a tendência é que isso aconteça, né, em algum momento. É que acho que as negociações são individuais, né? Tem que ser cada banco, cada bandeira, não é? Precisa ser um sistema robusto e muito seguro, né? Já aconteceu aí vazamento de dados bancários, uma marca de relógio, então assim, foi um negócio bem preocupante. Então, claro que, né, além de oferecer essa comodidade, você também precisa ter segurança de que, né, você está protegido, seus dados bancários estão protegidos, né, afinal de contas é a nossa grana, né, mas seria interessante ter isso. Sim, tem muitos corredores que gostariam, assim, de deixar o celular em casa, até porque, também por questão de segurança, deixar o celular em casa para sair para treinar, e aí ter essa facilidade ajuda bastante aí no dia a dia. De repente você quer comprar uma água de coco no final do treino, é uma beleza. Eu acho que vai chegar lá. Ô Walter,
Para quem se interessou nos tênis da Normal, vamos falar primeiro de Normal. Como é que faz para comprar? Onde está disponível? Tanto a Chorus quanto a Normal, a gente vende diretamente para o consumidor através do nosso próprio site. Então, no caso da Normal, o site é Normal com 2 N's, né? www.nnormal, né? nnormal.com.br. Então, lá você encontra os tênis, tem ali bonés, tem camisetas, coletes, outros acessórios também. No caso da Chorus é chorus.shop, o URL. Boa. E também tem as redes sociais para o pessoal seguir, né? Aí a rede social da Normal, a gente não pode, por uma questão aí de política da marca, eles não permitiram que a gente criasse uma rede social com o nome de Normal no Brasil. Então, é Normal Oficial, que é o Instagram Global? E a gente tem um próprio aqui que chama Wild Run, né? A corrida selvagem, vai. Wild, W-L-D, run.br. É o nosso, em que a gente coloca o conteúdo de norma. E o da Chorus é Chorus_BR. Então, Boa. Sigam lá, pessoal. Então, se vocês curtem essa vida outdoor, né, Rodrigo? Opa, eu tô me interessando, Dudu. Tô me Eu também, interessando. Corrida de rua é legal, mas assim, muita gente o tempo todo, fila pra retirar kit e tal, música alta, às vezes você quer um pouco de paz, um pouco de silêncio. Então, tô compensando aí. Os passarinhos. Projeto futuro aí, Rodriguinho fazendo umas trilhas. Então, aí eu até convido vocês para testar o tênis da Norma. Eu vou mandar um par aí para vocês fazerem um review, né? Acho que vocês nunca fizeram review. Não sei se você corre, Edu, em trilha. Como é que é a sua? Eu tento evitar sujar meu tênis, Walter. Eu gosto dos meus tênis limpos. Eu sou trilheiro de parque. Eu só no máximo ele atravessa aquele pedacinho de Mas grama. podemos nos desafiar, Rodrigo. Opa, podemos, com certeza. Vamos correr um UTMB. Vocês vão gostar. Uma ultra. Picados pelo bichinho da trilha. Walter, queria agradecer o seu tempo aí, muito legal. Quando tiver atualizações, lançamentos ano que vem, então tiver modelos novos, você já está convidado aqui para conversar com a gente. Obrigado, prazer. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Edu. Foi ótimo bate-papo aí. Espero que vocês tenham curtido. É isso aí, pessoal. Todas as sextas-feiras, episódio novo no YouTube e no Spotify a partir das 19 horas, né, Rodrigo? Exatamente. Nos siga aqui também no YouTube, deixa o seu like e também se inscreva aqui no canal. Muito obrigado. Valeu, Walter. Valeu, Rodrigo. Valeu. Abraço a todos.